Hoje a gente vai falar um pouquinho de geopolítica, priorizando uma região que não tem tanto destaque, via de regra, na mídia. Vamos falar um pouco da geopolítica do Sudeste Asiático. Roda a vinheta, galera! Bom, quando a gente fala em geopolítica, quando a gente fala em geoestratégia, quando a gente pensa nas regiões centrais, nas regiões mais importantes, mais pertinentes, olhando para o sistema mundo, é muito provável que na cabeça da maior parte das pessoas venha a imagem do Oriente Médio. O Oriente Médio vem sendo lugar central, grande lugar de tensão em nível sistêmico, até pela própria perspectiva geográfica, pela própria localização geográfica. O Oriente Médio está, em alguma medida, ali no meio da massa euroasiática, mas eu diria que também o Oriente Médio vem jogando papel central nos últimos anos, pelo menos nos últimos 100 anos, em função do impacto jogado na região no pós-Primeira Guerra Mundial, em função do esboroamento do Império Otomano ao longo da Primeira Guerra Mundial, que se concretiza ao final do referido conflito, que gera grande instabilidade por lá, no contexto mesmo de formação dos Estados nacionais e de presença de potências estrangeiras, em particular a França e a Inglaterra no primeiro momento e os Estados Unidos logo em seguida, que vão tentar de alguma maneira marcar uma presença mais contundente, esse vazio de poder deixado na região com o esboroamento, com o fim do Império Otomano. Antes da Primeira Guerra Mundial, é óbvio que o Oriente Médio é uma região cheia de história, é uma amálgama de muitas histórias diferentes, é uma amálgama de muitas culturas, de conflitos, de religiões que buscaram no Oriente Médio o seu berço, o seu marco original. E para além disso, o Oriente Médio é também central, em alguma medida, em algum grau, ainda nos dias de hoje, por conta do conflito pelo petróleo, a questão dos recursos energéticos. Até hoje, as grandes potências se fazem presentes no Oriente Próximo, no Oriente Médio, em função da ampla oferta de petróleo por parte dos países da região. Então, o Oriente Médio tem petróleo, o Oriente Médio é lugar de tensões políticas e geopolíticas milenares. O Oriente Médio do ponto de vista geográfico, em alguma medida, o centro também da Eurásia. Mas é fato também que a região ela vem se tornando menos relevante nos últimos tempos. Ela segue muito em voga na mídia, mas ela vem se tornando menos relevante. Talvez esse bombardeio ainda do ponto de vista midiático a respeito do Oriente Médio seja desproporcional à relevância que essa região vem tendo hoje. Alguns conflitos, por exemplo, já vêm perdendo destaque na mídia, mesmo antes desses tempos de coronavírus. A Síria atual, por exemplo, não é tão coberta, não ganha tanta relevância, vem se transformando cada vez mais em um conflito regional, um problema sobre o qual a Turquia, a Rússia e em algum grau a Arábia Saudita vão se debruçar, mas um problema em relação ao qual os Estados Unidos vão marcando cada vez mais distância. O conflito israelo-palestino, da mesma forma, vai se transformando cada vez mais em um conflito local. A gente percebe que com o Trump lá vem até buscando uma solução do conflito. No final de janeiro de 2020, o Trump tentou resolver com o acordo do século a questão de Israelo-Palestina, mas tentou resolver a questão de maneira amplamente desfavorável para os palestinos, e é claro que as negociações não avançaram porque a solução proposta por Trump, a solução proposta pelos Estados Unidos atendia apenas aos interesses, atendia sobretudo os interesses israelenses, e os Estados Unidos vão então a partir daí, no final de janeiro, se afastando um pouquinho mais da região. Síria, Iraque, Israel, Palestina,
essas são questões que interessam cada vez menos à Casa Branca, seja porque a opinião pública dos Estados Unidos está saturada disso em algum grau, está saturada da série de intervenções militares protagonizadas pelos Estados Unidos na região desde pelo menos a década de 90, mas principalmente no começo do século XXI, em função do impacto do 11 de setembro, seja porque os Estados Unidos também já conquistaram uma autossuficiência energética em algum grau, com o desenvolvimento tecnológico, o fracking lá, que vai permitindo que o país explore cada vez mais o petróleo oriundo do seu próprio território. Então, é claro que os Estados Unidos estão preocupados com o petróleo no Oriente Médio, os Estados Unidos ainda se fazem presentes na região, mas essa presença é menos significativa do que em outros tempos. Em síntese, a gente pode dizer que atores locais vão ganhando maior protagonismo no Oriente Médio. Os vizinhos dos países do Oriente Médio vão ganhando mais peso nos assuntos da região, em detrimento dos Estados Unidos, né? A Rússia, o Irã e a Turquia, em particular. Se a gente pensa em um grande Oriente Médio, o Irã ganha muita força, a Arábia Saudita, a Turquia e a Rússia. E em função de tudo que eu falei, outras regiões proporcionalmente, outras regiões relativamente vão ganhando um maior relevo, vão ganhando uma maior importância geopolítica. A gente já vê mais artigos a respeito do Mar Negro, do Mar Cáspio, mais artigos a respeito da importância da Ásia Central, da importância estratégica da Ásia Central no mundo, uma nova fonte de recursos energéticos que precisa ser explorada em maior grau. E é importante frisar que cada vez mais a gente ouve falar da relevância geopolítica e geoestratégica também jogada pelo Sudeste Asiático. A China, senhores, quer ser uma potência global. A China vem investindo muito fortemente nesse sentido nos últimos tempos e os Estados Unidos estão preocupados com Beijing. Os Estados Unidos estão preocupados com os chineses. Os chineses não estão no Oriente Médio, os chineses estão na Ásia Pacífico e, em função disso, os Estados Unidos também estão muito mais de olho na Ásia Pacífico, nessa Guerra Fria, entre aspas, nessa tensão que vai se desenvolvendo com os chineses, do que propriamente nos cenários tradicionais de outrora, né? A Europa, o Atlântico ou a própria região do Oriente Médio. Já que a grande rivalidade observada hoje em dia, né, a grande competição observada hoje em dia entre os Estados Unidos e a China, é natural que a região da Ásia-Pacífico ganhe cada vez mais força e, em particular, olhando ali para as franjas do continente asiático, também a região do Sudeste Asiático ganha uma grande projeção. Os chineses, nesse intuito de se transformarem em uma potência global, vêm desenvolvendo o seu poder naval, vem desenvolvendo a sua força aeronaval. A China, ela não quer apenas ser uma potência terrestre, como era em outros tempos, porque ser uma potência terrestre, a história chinesa mostra, não garantiu que os chineses conseguissem manter a própria integridade do seu território. A gente percebe como a integridade do território chinês foi ameaçada no século XIX, foi problematizada no século XIX em função de uma open door policy. As potências europeias, as potências ocidentais, os Estados Unidos incluídos, vão atuar no litoral chinês no final do século XIX. Então, os chineses querem garantir a integridade do seu território no século XXI e, mais do que isso, os chineses têm a pretensão de se transformarem em uma potência global. Para isso, eles precisam se construir como grande potência naval e aeronaval. A China não pode ser apenas uma potência terrestre. A China, ela não deve só garantir a sua integridade territorial, lidando com as múltiplas etnias que habitam o seu território, por exemplo. A China, ela precisa substituir o paradigma da muralha da China.
aquela ideia de que o território chinês, aquela ideia que vigorava, a China é um império milenar, de milhares de anos, né? A ideia de que o território chinês ele é soberano e civilizado, o território chinês é o centro do mundo e o restante do mundo, aquilo que está fora desse território, seria um mundo bárbaro, não prestaria, não serviria. Se você quer ser chinês, é só cruzar a muralha da China e aceitar esse construto cultural civilizacional chinês, e aí você se transforma em chinês. Esse era o paradigma que vigia em outros tempos. Nesse momento, a China muda a sua visão. A China está passando por uma inflexão bastante representativa. A China está olhando mais para fora. A China entende que precisa extrapolar os seus limites internos, precisa consolidar áreas de influência, precisa se projetar internacionalmente. Por isso, desenvolve as suas forças armadas e por isso também está preocupada com o seu ciberespaço, com o desenvolvimento de tecnologias, com o desenvolvimento de propriedade intelectual, com o desenvolvimento de inteligência artificial. O jogo contemporâneo, o jogo atual, em especial a competição entre a China e os Estados Unidos, essa competição não é por fontes de energia primordialmente, prioritariamente. O jogo entre essas duas grandes potências é outro. É pelo domínio da tecnologia digital, é pelo domínio da inteligência artificial. E em alguns tabuleiros, em alguns níveis desse jogo, a China estaria inclusive à frente dos Estados Unidos já nesse começo do século XXI. A briga é por propriedade intelectual. E a economia, a civilização estadunidense, ela se firmou no século XIX através da promoção da inventividade do povo americano, da promoção da propriedade, da disseminação da propriedade intelectual. Os chineses estão valorizando cada vez mais isso. Primeiro, os chineses se esforçaram, como na condição de oficina do mundo, em acabar com esse negócio de propriedade intelectual, desconstruir propriedade intelectual para abastecer seu mercado interno. E hoje os chineses estão cada vez mais preocupados com as suas patentes, né? Com aquilo que eles vêm desenvolvendo. Existe toda uma preocupação com o lançamento de redes 5G em nível global, existe uma preocupação com a plena conectividade e, como eu disse, a China pode estar em vantagem já nesse jogo e por isso o Washington parece tão preocupado, né, com o desenvolvimento chinês. Eu diria que um caso bem representativo nesse sentido é o caso da Huawei. A Huawei, que é uma empresa de equipamento chinesa, né, uma empresa de equipamentos de rede de telecomunicações localizada em Shenzhen, e que está em franco crescimento, está em amplíssimo crescimento. Ela é a maior fornecedora de equipamentos de redes do mundo. Em 2001, inclusive, ela começou, na verdade desde 99 ela começa uma relação com o Brasil. Em 2001 ela estabeleceu uma primeira fábrica em Campinas, a Huawei, e em 2012 também fundou um centro de distribuição, sempre em São Paulo, no caso em Sorocaba. Nesse mesmo ano, 2012, a Huawei estabeleceu uma parceria com a Claro e com a Oi, visando o fornecimento de modems para essas operadoras de telefonia móvel e de internet também. Em 2013, a Huawei vai começar a fabricar smartphones em São Paulo, também empresa estabelecida na cidade de Jundiaí. Falando um pouquinho do Brasil, então, nessa presença da Huawei, mas é interessante a gente olhar para o crescimento da Huawei no mundo, como mostra esse mapinha que eu compartilho com vocês. A Huawei cresce, a Huawei ganha o mercado asiático, o mercado europeu, para desespero dos Estados Unidos. A Huawei vai também se fazendo presente na América Latina. Os Estados Unidos tentam boicotar, tentam inviabilizar esse crescimento, acusando em 2012 a empresa chinesa de espionar governos do exterior. Ou seja, para a Casa Branca, a Huawei seria uma ameaça à segurança nacional.
Mas, na verdade, essa posição dos Estados Unidos, né, de buscar o boicote à empresa, é em algum grau o reconhecimento da sua vulnerabilidade, né? O reconhecimento do fato de que os Estados Unidos estão perdendo terreno para os chineses nesse campo. Dois países respondem ao boicote estadunidense à Huawei. A Austrália e o Japão não compram os produtos Huawei, mas os aliados europeus, buscando, obviamente, manter a sua competitividade no ramo das telecomunicações, fazem ouvidos surdos ao boicote estadunidense, seguem aceitando, seguem comprando os produtos Huawei, inclusive o próprio Reino Unido, lá do primeiro-ministro Boris Johnson. Os Estados Unidos não gostam nem um pouco disso, ameaçam, inclusive, promover algumas atualizações, uma certa ruptura na Aliança Atlântica entre a Casa Branca e os países da Europa Ocidental. Os Estados Unidos ameaçam por fim a cooperação entre os serviços de inteligência estadunidense e europeus. Mas é muito barulho ainda, não houve nenhuma posição prática, nenhuma posição concreta tomada nos Estados Unidos até o momento, mas o fato é que os Estados Unidos veem essa presença cada vez maior chinesa no campo das telecomunicações, no campo das tecnologias de maneira geral, no campo da conectividade em nível global como algo ameaçador. Os chineses que vêm assumindo também, em meio a essas pretensões de afirmação da condição de potência, né, os chineses vêm assumindo uma posição cada vez mais estratégica em termos sistêmicos. A gente tem os chineses estabelecendo vários portos mundo afora, portos no Mediterrâneo, financiando portos no Mediterrâneo, na Grécia, por exemplo, no Mediterrâneo africano, a presença chinesa no Egito, a presença chinesa no Marrocos, os chineses também financiando uma infraestrutura de transporte na América Latina, em particular no Brasil, e em troca requerendo, reivindicando o uso dessa infraestrutura que o país ajuda a criar para o comércio e para a obtenção de matéria-prima. Como resultado desse posicionamento estratégico dos chineses, os chineses controlam cada vez mais a infraestrutura espalhada em nível global, constituem alguns hubs importantes mundo afora, a partir dos quais eles conseguem obtenção de matéria-prima, algumas matérias-primas inclusive já beneficiadas em polos infraestruturais que os chineses vão desenvolvendo em regiões específicas, e os chineses vão tomando controle mesmo de setores estratégicos em vários lugares do mundo. O país já tem muita força em todos os continentes, tem muita força na África, tem muita força na América Latina, muita força na Ásia Central e certa força na Europa também, presente, como eu disse, na Grécia, presente na Itália, presente em Portugal. A presença chinesa na Europa Ocidental é tão preocupante para os maiores países do continente que a França e a Alemanha já planejam um direito de veto a determinados investimentos chineses na região, a possíveis investimentos chineses na região em algumas áreas. Em meio a essa projeção toda dos chineses mundo afora, os Estados Unidos vão procurar a contenção desse expansionismo. Eu venho falando aqui em vídeos anteriores da importância da cortina de ferro, aquela cortina de ferro dos tempos de Guerra Fria, um desejo estadunidense de contenção da União Soviética, e em que medida nos dias de hoje ainda existe um certo desejo do mundo ocidental de conter o avanço da Rússia em direção ao Ocidente, em direção ao continente europeu, à Europa Ocidental, mais precisamente também em direção ao continente asiático. Mas certamente muito mais importante do que a cortina de ferro, do que a contenção da Rússia nos dias atuais, é a contenção dos chineses. É a chamada cortina de bambu.
A cortina de bambu era o contraponto à cortina de ferro nos tempos de Guerra Fria. A cortina de bambu ela é menos conhecida do que a cortina de ferro quando a gente estuda a Guerra Fria. Mas a cortina de bambu ela é também constituída na Guerra Fria, lá na Rhineland asiática, lá nas franjas do continente asiático, materializando também essa lógica de contenção do Ocidente em relação ao avanço do comunismo. Mas no caso da cortina de bambu, o alvo a ser contido, o país a ser contido era a China maoísta. Essa cortina de bambu vai ganhando força ali, principalmente na década de 1950, e ela se concretiza de maneira mais clara no Sudeste Asiático com a formação do ASEAN no ano de 1967. Então, a gente precisa falar um pouquinho mais do Sudeste Asiático, um pouquinho mais dessa região que vocês estão vendo aí no mapa. O Sudeste Asiático hoje justamente por conta desse recrudescimento de uma rivalidade entre Estados Unidos e China, um lugar central. E no âmbito do Sudeste Asiático ganha destaque o Estreito de Malaca. O Estreito de Malaca é uma das áreas, uma das regiões de maior relevância, de maior pertinência estratégica no mundo. Não só hoje, mas também em outros tempos. Os Estados Unidos procuram garantir, procuram assegurar a livre navegação, a livre circulação marítima pelo Estreito de Malaca. A livre circulação pelo Estreito de Malaca é fundamental para o Japão, é fundamental para os Estados Unidos também, em algum grau, que não querem a hegemonia da China na região, e é fundamental também para chineses e sul-coreanos. O estreito lá de Malaca, ele conecta o mar da China meridional, que a China reivindica como seu, como integralmente seu, mas outros países que não a China são banhados também pelo mar da China meridional, como vocês podem ver no mapa. Mas o Estreito de Malaca ele conecta o mar da China meridional com o Golfo de Bengala e o Oceano Índico. A China trabalha preventivamente para evitar, impedir um eventual bloqueio do Estreito de Malaca, que poderia eventualmente acontecer caso a esquadra do Pacífico dos Estados Unidos buscasse agir nesse sentido. Então, a preocupação chinesa nesse contexto de militarização dos países, né, principalmente dessas hiperpotências, Estados Unidos e China, a preocupação da China é com uma eventual ação dos Estados Unidos no sentido de bloquear a navegação no Estreito de Malaca, no sentido de bloquear o mar meridional da China, o mar meridional da China que seria uma espécie de Golfo do México para os chineses, né? Aquela região ali dos países insulares do Sudeste Asiático seria como o Caribe, o México para os chineses lá no mar da China meridional e olhando também para o Oceano Índico. Então a China precisa se precaver com o objetivo de se militarizar para impedir qualquer possível bloqueio por parte, principalmente dos Estados Unidos, que são a principal potência militar, né, na região. É fundamental para que a China ganhe força ali, fundamental para que a China consiga atuar com mais contundência, com mais segurança na região, é trazer os países da ASEAN, trazer os países da Associação de Nações do Sudeste Asiático para a influência, para a esfera de influência de Beijing. Esses países do Sudeste Asiático têm certamente uma posição geográfica mega privilegiada. No século XXI, eu diria que o Sudeste Asiático é um dos grandes centros de gravidade do mundo. Eu não diria que é o centro de gravidade do mundo, porque eu acho que a gente precisa analisar com muito cuidado também a Ásia Central, em particular, como uma heartland, né, como uma terra-coração, de fato, como um lugar central nesses primeiros anos, nessas primeiras décadas do século XXI. Mas a ASEAN ela tem um papel muito, muito importante em nível sistêmico, ao representar, ao ser uma organização desses países
do Sudeste Asiático, países que estão em uma região central. A Associação de Nações do Sudeste Asiático é criada na década de 60, é criada no ano de 1967 e é criada contra a ameaça da China maoísta. Então, de início, os países da ASEAN, em tempos de Guerra Fria, têm uma relação muito mais próxima com os Estados Unidos, com o mundo ocidental. É o caso da Tailândia, Indonésia, Malásia, Singapura e as Filipinas, né, que desde o fim da Guerra Hispano-Americana de 1898 cultivam uma relação bastante estreita e de ampla cooperação militar com os Estados Unidos. Nos anos 90, depois do fim do comunismo, não do fim do comunismo chinês, mas quando a economia chinesa vai se abrindo para o mundo, novos países do Sudeste Asiático, os outros países do Sudeste Asiático vão ser incorporados à ASEAN. Camboja, Laos, Mianmar, Brunei e o Vietnã também são incorporados à Associação de Nações do Sudeste Asiático. A ASEAN é, então, já nos anos 60, um ambicioso projeto de integração. Integração comercial e também integração econômica. A ASEAN integra cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Se a gente pegar os países da ASEAN como um todo, o PIB total dos países da ASEAN é de cerca de 3 bilhões de euros. E a gente está falando de uma população de mais de 650 milhões de habitantes. É a zona de livre comércio mais importante do mundo, junto com a União Europeia. A União Europeia tem uma importância maior, né, na mídia e tudo mais, mas a ASEAN é uma zona de livre comércio, pelos seus números, né, tão importante quanto a União Europeia. Os países asiáticos também têm, claro que a ASEAN tem uma vertente comercial muito forte, né? Estamos falando de 650 milhões de habitantes, estamos falando de uma economia, né, que em conjunto representa a 6ª economia do mundo, a economia da ASEAN. Estamos falando da 3ª economia da Ásia. Mas, para além de ver essas contribuições, essas questões econômicas associadas à ASEAN, vale a gente pensar também o bloco a partir da sua relevância estratégica, a partir de assuntos de cooperação e de defesa. O ASEAN é um conjunto de países bastante heterogêneo, da mesma forma que a União Europeia, quando a gente olha para as zonas de livre comércio. A ASEAN tem países de tamanhos diferentes, população diferente, línguas diferentes, peso econômico também bastante diferente. Não dá para a gente comparar uma Singapura com Mianmar, por exemplo, né? Com regimes também bastante diferentes. Tem repúblicas e monarquias, quase o mesmo número, né, de repúblicas e monarquias. Os membros são, de fato, variados. A gente pode falar a respeito da Indonésia, por exemplo. A Indonésia é uma das maiores economias do mundo, né? Uma das maiores economias do mundo, com os seus cerca de 270 milhões de habitantes. Singapura, como eu disse, é centro financeiro e econômico de primeira ordem, quando a gente pensa o sistema mundo, em nível global, de fato. O Vietnã também, né, é um país pobre, mas é um país em franco crescimento em função da ampla gama, do amplo volume de investimentos chineses, né, no país. Então, é um bloco heterogêneo, mas é um bloco de grande relevância, seja do ponto de vista comercial, seja no que diz respeito à segurança, no que diz respeito à cooperação, no que diz respeito à defesa. E no que diz respeito à cooperação e defesa, a gente pode avaliar, e aí olhando para as questões geopolíticas, né, a gente pode avaliar a relação da ASEAN com as outras iniciativas observadas na região. A ASEAN, por exemplo, vem dialogando com a parceria econômica regional abrangente, a sigla em inglês, como vocês podem ver no mapa, né, a RCEP,
quem é que participa da RCEP? A China, o Japão, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia e também a Índia. A Índia, na verdade, ela participaria da Parceria Econômica Regional Abrangente, criada recentemente, mas ela deixou a RCEP no último momento, receando uma competição de seus produtos com os produtos chineses. A ideia é promover, então, uma parceria econômica mais profunda entre esses países mencionados. E a ASEAN, os países da ASEAN se integram a essa parceria. Também existe uma relação entre a ASEAN e o chamado TPP-11. Vocês devem se lembrar também dessa sigla, se não se lembram. É importante a gente atualizar sempre essa sopa de letrinhas no que diz respeito às organizações internacionais. O TPP-11 é o Tratado Integral e Progressista de Associação Transpacífico. É o grande sucessor da Trans-Pacific Partnership. A Trans-Pacific Partnership que nasceu morta em função do distanciamento de Washington em relação à iniciativa. O TPP-11 ele substitui o TPP, a Trans-Pacific Partnership, e vai ser integrado também por alguns dos países do Sudeste Asiático, alguns dos países da ASEAN. O TPP-11, que é criado, se eu não me engano, no ano de 2018, substituiu o TPP, que era de 2016. O Trump, quando chega à presidência, se distancia do TPP. O TPP não chega a se constituir. O presidente dos Estados Unidos eleito abandona a parceria, mas o TPP segue se desdobrando em função principalmente do apoio, do impulsionamento por parte do Japão. E aí o TPP-11 vai contar com a adesão de todos os outros membros lá da Trans-Pacific Partnership: o Canadá, o Chile, o México, o Peru, a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão. E o TPP-11 vai contar também com a participação dos países da ASEAN, justamente constituindo esses 11 membros, esses 11 representantes. Canadá, Chile, México, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Peru, 7, com a participação do Vietnã, de Brunei, Malásia e Singapura. São 11 os membros: Vietnã, Brunei, Malásia e Singapura, representando aí o Sudeste Asiático. Então, a gente percebe as transformações, o dinamismo da região contemporaneamente. Se a gente olhar para a história do Sudeste Asiático, em tempos de Guerra Fria, como eu mencionei, a região nutria, inclusive em função da ameaça representada pelo maoísmo, a região nutria relações mais estreitas com os Estados Unidos. O Sudeste Asiático buscava, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70 também, uma blindagem em relação à China maoísta, embora alguns países da região historicamente tenham uma relação mais estreita com os chineses, Camboja, o Laos também, na Indochina, né, Myanmar também, mas grande parte dos países do Sudeste Asiático que vão integrar o ASEAN são países que têm uma relação mais estreita com os Estados Unidos nos tempos de Guerra Fria e que marcam um certo distanciamento em relação à China do Mao Zedong. Bom, recentemente, quando a gente olha para o Sudeste Asiático, a gente percebe a multiplicidade de investimentos na região. Os Estados Unidos mantêm ainda uma presença forte por lá, uma presença que é não tanto econômica, mas uma presença que é militar e política. Os Estados Unidos, historicamente, sempre reconheceram, no século XX, a relevância geopolítica e geoestratégica do Sudeste Asiático. Agora, o ponto mais importante aí é certamente o expansionismo chinês, que é contundente, que é consistente. O capital chinês vai para tudo quanto é canto do mundo e vai em especial para o Sudeste Asiático. A gente tem um crescente envolvimento indiano, que não tem, é um país que não tem tanta vivência no Sudeste Asiático em outros tempos. No Japão, a busca por uma penetração, até por conta dessa concorrência com os chineses no mar da China Meridional, uma penetração econômica, uma penetração empresarial, uma penetração política na região.
E para além de um incipiente envolvimento indiano, a gente pode falar também de um início de investimento sul-coreano por lá também. O destaque, quando a gente olha para esse aporte econômico, principalmente para o aporte chinês, os países banhados lá pelo rio Mekong. A gente tem ali uma promoção de infraestrutura nesses países por parte da China principalmente, mas também por parte do Japão. São esses os dois países que rivalizam em maior grau na região do Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático hoje, diferentemente dos tempos da Guerra Fria, é então uma região que oscila entre a cooperação com múltiplos países, é uma região que não dialoga apenas com os Estados Unidos, se abriu claramente a outros interlocutores, em particular a China, e é uma região também que, em paralelo a isso, busca as condições para o seu desenvolvimento autônomo. Busca condições de autossuficiência em meio a esse assédio das grandes potências, e em meio à presença histórica dos Estados Unidos na região. O Sudeste Asiático busca também reduzir essa dependência histórica dos Estados Unidos, que foi forjada de maneira muito mais assintosa nos tempos de Guerra Fria. É no Sudeste Asiático que a gente consegue perceber, em outros lugares também, mas no Sudeste Asiático a gente consegue perceber esse imperativo geopolítico chinês. Essa presença chinesa no mar da China Meridional. Como eu disse, a China considera o mar da China Meridional seu. Ela quer consolidar a sua autonomia, a sua presença na região, a sua posse da região. E para isso, obviamente, o caminho é ampliar os investimentos econômicos, mas principalmente ampliar a presença militar no território, que obviamente vai gerar tensão e pressões também pela retirada dos Estados Unidos, pela retirada das forças estadunidenses da região. Existe muita preocupação com o futuro de Taiwan, existe muita preocupação com o futuro do Sudeste Asiático, e a China não quer que as forças navais estadunidenses estejam presentes nessa região do Extremo Oriente, do Sudeste Asiático, nesses tempos de instabilidade. Em síntese, em meio a esse imperativo geopolítico chinês, a gente pode dizer que a China quer uma espécie de doutrina Monroe para a Ásia nesse século XXI. O James Monroe, presidente dos Estados Unidos, pensou 200 anos antes, na década de 1820, a sua doutrina Monroe, nos termos da qual a América seria para os americanos. Os chineses querem deixar clara a sua posição hegemônica na Ásia e querem afirmar a Ásia para os asiáticos, da mesma forma que a América era para os americanos há 200 anos atrás. Bom, a América já não é mais para os americanos hoje. A gente tem uma grande presença dos chineses no continente americano, na América Latina, mas a China quer fazer valer a sua hegemonia na Ásia e, por isso, a China pressiona os Estados Unidos pela relativização da sua presença na região, e a China vem arranjando diversos contenciosos também, contenciosos constantes, inclusive do ponto de vista territorial, com os seus vizinhos, em particular com o Japão. Ainda olhando para o imperativo geopolítico chinês na região, é muito importante entender a relevância dos países do Sudeste Asiático para a rota da seda marítima chinesa, né? Em particular de Myanmar. Né? Myanmar é um nó dessa rede, dessa rota marítima, essa rota da seda marítima chinesa, que é um esforço perpetrado pela China no sentido de passar por cima ou de não precisar do Estreito de Malaca para chegar aos países do Índico. A ideia é promover uma espécie de navegação de cabotagem ali pelos países do Sudeste Asiático, como vocês podem ver no mapa. Essa é a essência da rota da seda marítima, da lógica do colar de pérolas, né, que vai permitir, a partir dessa navegação pelos países do Sudeste Asiático, o acesso direto à costa do Oceano Índico. E a partir do Oceano Índico, os chineses, o acesso direto ao Oceano Índico, e a partir do Oceano Índico, os chineses vão conseguir chegar ao Sri Lanka, ao Paquistão,
ao Quênia, à Tanzânia, ao Djibouti e também em direção ao Mediterrâneo, chegar ao Mar Vermelho, chegar ao Canal de Suez e chegar ao Mar Mediterrâneo como um todo. O Mar Mediterrâneo atuando como as franjas dessa Rota da Seda, desse projeto geopolítico por mar e terra defendido pelos chineses, né, que é a nova Rota da Seda, que tem o seu desdobramento marítimo através dessa lógica do colar de pérolas. Bom, Myanmar tem papel muito importante nesse sentido. A Malásia é um país muito importante também nessa geopolítica do Sudeste Asiático, um país que está cada vez mais perto da China em função dos grandes aportes financeiros que vem recebendo de Beijing. As Filipinas, um tradicional parceiro militar dos Estados Unidos, né, basicamente um protetorado dos Estados Unidos no pós-guerra hispano-americana, lá de 1898, desde o século XIX, desde o final do século XIX, portanto, as Filipinas têm uma relação muito estreita com os Estados Unidos, mas recentemente o presidente Rodolfo Duterte vem tendo alguns problemas com Washington, algumas desavenças com o governo Trump. Inclusive, recentemente, em fevereiro de 2020, o Rodolfo Duterte ele cancelou o acordo das forças visitantes, um acordo firmado com os Estados Unidos, se eu não me engano, na década de 80, um pouco, não sei se quando o Reagan tinha assumido a presidência, acho que é de 81, esse tratado, esse acordo, né, o acordo das forças visitantes. Que acordo é esse? Esse acordo, ele, como eu disse, vigorava desde 1981 e ele conferia imunidade a eventuais tropas dos Estados Unidos que quisessem realizar exercícios, manobras militares dentro do território, no litoral filipino. Esse acordo ele é ratificado em função de outros entendimentos de defesa existentes entre os países, né? Outros entendimentos bilaterais, como é o caso do Tratado de Defesa Mútua de 1951. A gente pode dizer que o acordo das forças visitantes, assinado em 1981, ele é decorrente do acordo de defesa mútua assinado entre os dois países no ano de 1951. Os filipinos não vêm gostando da conduta do Trump, o Trump que por sua vez vem adotando uma postura de contestação da política filipina em relação ao combate ao narcotráfico, e essa contestação do Trump levou o Rodolfo Duterte a problematizar entendimentos bilaterais, entendimentos entre os países em matéria de defesa. Então, cada vez mais a política externa das Filipinas vai também se alinhando com a China. Vai também se aproximando de Beijing. A Singapura, olhando ainda para o Sudeste Asiático, é um país que desde os primórdios da ASEAN tinha uma relação com os Estados Unidos, mas é um país que, em função da sua maioria étnica chinesa também, vai buscando manter um equilíbrio cada vez maior entre as potências, entre a China e os Estados Unidos, o que, em termos relativos, significa uma aproximação também maior de Beijing do que aquela verificada em outros tempos. Então, percebam a riqueza da atuação da China no Sudeste Asiático, a relevância que o Sudeste Asiático tem para a China, e se o Sudeste Asiático é relevante para a China, é relevante certamente para os Estados Unidos, que desejam manter a sua presença militar na região, presença essa ameaçada pelos chineses, e é relevante, obviamente, para o Japão, que quer sobreviver na região, quer impedir que a China bloqueie a região. Os chineses querem impedir um eventual bloqueio dos Estados Unidos à região e os japoneses querem impedir um eventual bloqueio chinês à região. De maneira que o Japão também tem a sua iniciativa geopolítica englobando o Sudeste Asiático através do chamado Free and Open Indo-Pacific. Vocês podem ver também o mapa da Free and Open Indo-Pacific. É certamente um projeto japonês que vai de encontro
a essa presença chinesa mais ampla no Sudeste Asiático. É uma reação à presença chinesa no mar da China Meridional. Quem são os países? Quais são os países participantes da Free and Open Indo-Pacific nesse primeiro momento de sua criação, né? Seriam o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália, a Nova Zelândia e a Índia. A Free and Open Indo-Pacific conta com apoio político dos Estados Unidos, embora os Estados Unidos não participem diretamente da iniciativa, mas essa iniciativa japonesa pretende também comprometer os países da ASEAN, com o propósito, com os objetivos mais amplos de promover o livre comércio, promover a livre navegação, promover a cooperação multilateral e a democracia na região ali da Oceania, do Extremo Oriente, do Sudeste Asiático. É óbvio que a China não gosta nem um pouco desse negócio, entende que essa iniciativa japonesa ela se desenvolve com o propósito de conter a sua projeção na região, né, a lógica da cortina de bambu que eu mencionava, a lógica de contenção chinesa, da China, né, por parte do Japão e por parte dos Estados Unidos. A gente sabe que a China tem sempre relações históricas muito complicadas, muito difíceis com o Japão. Mas o fato é que vocês podem perceber a complexidade, então, do Sudeste Asiático nos últimos 4 anos, talvez, 2016 até 2020, e é importante que vocês entendam, que vocês percebam a relevância geopolítica de que esse palco goza hoje, de que essa região goza hoje. Eu não diria que quem dominar, parafraseando Mackinder, eu não diria que quem dominar o Sudeste Asiático será a nova potência hegemônica do século XXI, mas certamente o espaço do Sudeste Asiático é um espaço em disputa aberta e é um espaço de grande relevância geopolítica, para além de ser um espaço muito importante, muito pertinente às pretensões chinesas de se afirmar como uma potência global. Tudo bem, senhores? Eu volto então em uma próxima oportunidade para a gente seguir tratando os temas contemporâneos. Sigam com a gente. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.